Olá mundo. Eu estou a fazer este vídeo para falar sobre um artigo que saiu, está sol aqui, maravilhoso hoje o dia aqui na Suíça, para falar sobre um artigo que saiu nos jornais portugueses sobre as crianças portuguesas que já vão para a escola a falarem o sotaque brasileiro. Portanto, eu queria fazer um comentário sobre isso porque não acho que seja nada de grave, porque eu também comecei a ver telenovelas brasileiras na idade da minha adolescência, tinha 14 ou 15 anos, quando veio a primeira telenovela portuguesa para Portugal, que era a Gabriela Cravo e Canela, eu adorava aquilo. Demorei assim uns dias a compreender a pronúncia, a forma de falar dos brasileiros. O português do Brasil nós não estávamos habituados em Portugal, não é? Nessa altura que os canais portugueses começaram a consumir telenovelas brasileiras e a transmitir para o povo português, nós andávamos todos pegados àquilo. Aliás, não se perdia uma telenovela à hora do almoço, antes do jantar, nós víamos as telenovelas todas brasileiras, começamos a compreender o português do Brasil sem nenhum problema, e não é por isso que hoje estou com 58 anos, ou a maior parte dos portugueses que consumiram essas telenovelas brasileiras e ainda continuam a consumir em vários canais portugueses muita telenovela brasileira, que vão para a rua falar o português do Brasil. As crianças podem sair-se com expressões, o que é normal. Vão para a escola e saem-se com expressões do português do Brasil porque andam no YouTube, hoje não andam nas telenovelas, isso já passou de moda. Hoje andam no YouTube e a maior parte dos youtubers são brasileiros. A maior parte da informação que nós apanhamos no YouTube, porque eu também ando muito no YouTube, vem do Brasil, e aliás eu agradeço, porque ainda agora aprendi a montar vídeos e tudo, foi com os brasileiros que ensinam essas coisas todas à gente. Não podemos comparar que nós somos um país pequenino, somos só 10 milhões, o Brasil tem 200 e tal milhões de pessoas, portanto é um mercado muito grande na internet. Os brasileiros estão todos a falar sobre isso no YouTube, sobre as crianças portuguesas irem falar o português do Brasil para a escola, que os pais estão preocupados. Bom, acho que os artigos que saíram aí nos jornais são um bocado xenófobos, e eu estou de acordo como portuguesa, porque falam em brasileiro em vez de português do Brasil, porque a língua brasileira não existe, existe o português do Brasil, e não percebo porque é que há essa polémica toda, porque o português em todos os países de expressão de língua portuguesa, Angola, Moçambique, Cabo Verde, eu tive aqui uma amiga de Cabo Verde, tiramos o curso juntas, há expressões que eles falam que eu também não estava habituada, mas a gente começa a conviver e habitua-se a isso tudo. Eu acho que é muito enriquecedor para nós convivermos todos uns com os outros, compreendermos as expressões, os dialetos, os sotaques uns dos outros. Acho que isso só é benéfico para a nossa vida, para nós convivermos todos mundialmente uns com os outros. Não há nada melhor do que a gente dar-se todos bem. E só queria dar aqui a minha opinião sobre isso, não queria a polémica sobre isso, porque isso foi uma estupidez de algum jornalista que se lembrou de fazer esse artigo, e não o fez de forma correta, portanto, que tivessem publicado que as crianças portuguesas chegam à escola a falar o português do Brasil e que estão preocupados com isso, ainda podiam ter publicado isso, mas acho que a forma como foi escrita não está da melhor forma. Muitos brasileiros consideraram o artigo xenófobo. Talvez tenha um bocado de xenofobia, e eu, como portuguesa, peço desculpa por isso, porque eu tenho muitas amigas brasileiras, nós convivemos todas bem. A nossa forma de ver a vida, não sei se portanto eu estou na Suíça e tenho aqui muitas amigas brasileiras, a nossa forma de ver a vida é muito idêntica, a nossa língua portuguesa une-nos muito uns aos outros,
e eu acho que devemos de acabar com essa animosidade que às vezes existe entre portugueses e brasileiros, a criticarem-se uns aos outros, não sei porquê. Nós vivemos todos a mesma galera, andamos todos aqui na mesma galera a lutar para a vida e a tentar sobreviver. Somos todos pobres, ou melhor, quando a gente vem trabalhar para o estrangeiro, quando vimos trabalhar para o estrangeiro é porque vimos procurar melhores condições de vida, que sejamos portugueses, brasileiros ou outras nacionalidades. Portanto, vamos acabar com essa animosidade. E outra coisa que eu também aproveito para dizer neste vídeo, que eu não estava ao corrente, parece que os brasileiros às vezes dizem muito mal dos portugueses. Essa eu não sabia, aprendi agora também com o YouTube, que nós que somos porcos. Portanto, não sei porque é que eles dizem isso, porque não entraram, acho que é mais os portugueses, os brasileiros, desculpem, os brasileiros que vivem no Brasil e que nunca conheceram a nossa forma de viver, nunca saíram do Brasil. Deviam vir a Portugal e entrar na casa dos portugueses para ver como nós somos dos povos mais asseados do mundo. Aliás, para onde vamos trabalhar, para os outros países estrangeiros, os portugueses são sempre bem recebidos para fazer as limpezas, porque são os que limpam melhor, não é? Portanto, a nível de asseio, estamos considerados os melhores do mundo. E outra coisa também que os brasileiros nos acusam de termos roubado o ouro do Brasil, essa eu também não sabia, sobre em alguns comentários do YouTube, e sobre pelo um irmão meu que tem uma namorada brasileira e eles estão a fazer 6 meses em Portugal e 6 meses no Brasil, e quando ele está no Brasil apercebeu-se disso, que é como sendo português, que alguns brasileiros o acusam de nós termos roubado o ouro do Brasil. Portanto, nós, na vida atual, nós portugueses atualmente, nem estávamos ao corrente disso, não sabemos nada disso. Os descobrimentos já foi há 500 anos, há mais de 500 anos. Por favor, poupem-nos dessa, porque a gente ouro do Brasil não temos nenhum, somos todos pobres, andamos aqui a lutar pela vida e pela sobrevivência. Não temos culpa do sistema da altura. E, portanto, não se vangloriamos com isso também não, porque não temos cá ouro nenhum. Nesse caso, ainda hoje seríamos acusados de havia a escravatura, que Portugal foi o primeiro a eliminar, mas também foi o primeiro a começar com a escravatura. Pedimos, eu acho que sim, que a gente deve pedir desculpa pelos nossos antepassados, porque eles já não estão cá para serem julgados. Atualmente sim, pedimos desculpa pelos erros, que eu sei que os portugueses fizeram muitos erros nos descobrimentos, houve muita xenofobia, houve escravatura, pedimos desculpa sim por isso tudo, mas não nos acusem a nós, que já nascemos depois disso e que andamos aqui a lutar pela vida e que não temos culpa nenhuma do que aconteceu. Portanto, vamos acabar com isso tudo, vamos ser todos amigos. Para mim, os brasileiros são todos bem-vindos a Portugal. E nós até precisamos de muita mão de obra. Neste momento Portugal precisa de mão de obra, venham todos. Eu própria tive um restaurante em Portugal e tive uma moça brasileira que fui eu que legalizei em Portugal, uma excelente rapariga, outra palavra que aqui as minhas amigas brasileiras me disseram: nunca digas rapariga, porque rapariga no Brasil é uma mulher da má vida, e para nós aqui em Portugal não. Rapariga para nós é uma jovem solteira. Portanto, chamamos rapariga, uma jovem solteira. No Brasil dizem moça. Nós sabemos fazer essas diferenças todas. Eu hoje te digo uma rapariga aqui a uma amiga minha brasileira, ela sabe que eu estou-me a referir a uma jovem solteira, pronto. Não me estou a referir a uma mulher da vida. Vamos todos compreender o português uns dos outros, vamos ser mais acolhedores, vamos tentar compreender-nos uns aos outros, porque a diferença linguística não é nenhuma, são algumas expressões, não é nada demais. Vá, amigos todos, e acabar com essas animosidades. Um beijinho para todos, um bom dia, até à próxima.